viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Olha só, o profeta Elias, nesse texto da palavra de Deus, ele não foi enviado às viúvas, judaicas, dos judeus. Não, ele foi enviado a uma viúva em Israel, ou melhor, foi enviado a uma viúva de Sidom. E é interessante notar que nesse texto aqui, em verdade eu vos digo que muitas viúvas haviam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra, e nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a viúva em Sarepta de Sidom. Agora sim. Interessante que Jesus disse-lhe: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos teres feito em Cafarnaum, faz também aqui na tua terra. Médico, cura-te a ti mesmo. O Senhor muitas vezes ensinava por meio de provérbios, por meio de parábolas, comparações, analogias. E nesta ocasião, ele antecipou a exigência do povo que realizasse em Nazaré os milagres que tinha realizado em Cafarnaum. E logo mais na frente a gente vai ver. Então, e ele prosseguiu: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra, nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Nos versículos seguintes, Jesus destacou que, além de esperar rejeição na sua própria cidade, o seu grande ministério seria entre os gentios. Então não espere, não espere ser louvado, não espere ser aceito, não espere ser bem-aventurado na sua terra, entre o seu povo. Não espere ser louvado na sua igreja, muitas vezes não. Jesus não foi crucificado pelo seu próprio povo, ele que era santo. Agora, em verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra, e a nenhuma delas foi enviado a Elias, senão a viúva em Sarepta de Sidom. Outras traduções falam Sarepta, Também muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga, ao ouvirem essas coisas, ficaram cheios de ira. Primeiro, a gente vê 2 reações do povo. Quando estão sendo ensinados, enquanto estão sendo instruídos, enquanto lhe agrada os seus ouvidos, eles estão louvando, estão elogiando. Agora já estão com ira. Aqui no versículo 28 diz que todos que estavam na sinagoga, ao ouvir essas coisas, ficaram cheios de ira. Opa! 2 reações do povo: uma hora louvam, uma hora elogiam, e agora estão com ira, com raiva. E todos se encheram de ira. O aviso de que não tinha ministério para o povo de Nazaré, por não ser aceito por eles, provocou a ira deles e quiseram matá-lo, criando um tumulto. Se levantaram, agora veja bem, levantando-se, expulsaram da cidade o povo e levaram até um despenhadeiro do monte em que sua cidade estava edificada, para dali precipitar. Como do monte, Nazaré fora construída sobre montanhas, e algumas das quais bastante íngremes. Levaram, agora já queriam matar Jesus. Por isso que eu digo, se você quiser agradar o povo e deixar de pregar a palavra de Deus, de cumprir a palavra de Deus, como muitos hoje estão pregando um evangelho de profecias, de entrega de revelações, estão distorcendo, estão adulterando o evangelho para encher as suas igrejas, não estão pregando as escrituras, não estão ensinando as escrituras. Lembre-se desse texto aqui: uma hora eles te louvam, aí quando você voltar-se para a verdade, eles vão querer te matar, como quiseram matar o Senhor Jesus. Mas ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho.
passando por entre eles a sua presença dominante, a presença dominante de Deus, de Jesus, e a divina proteção conduzindo ao incólume, através da multidão enfurecida. Então, a segunda coisa que eu aprendo nesse texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do versículo 14 até o versículo 37, é que Jesus cumpria as Escrituras, e que nós devemos cumprir as Escrituras, não somente falar, não somente ensinar, mas devemos cumprir em nossa casa, principalmente em nossa casa, com aqueles que convivem com a gente e que também sabem da nossa vida com Deus. Jesus ensinava as Escrituras, é a primeira lição que nós aprendemos, e isso na sinagoga, no lugar de culto. Jesus cumpria as Escrituras. E a terceira lição que eu aprendo desse texto do Evangelho de Lucas é que o ensino de Jesus era com autoridade. No versículo 31 em diante, até o 37, agora a terceira parte, última desse texto, ou dessa mensagem, no versículo 31 até o versículo 37, diz assim: então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar. Cafarnaum era uma cidade nas praias da Galileia, cerca de 25 milhas ao nordeste de Nazaré, e Jesus levou avante o ministério extenso na sinagoga, na casa de adoração dos judeus, lugar de culto. E Lucas, o Evangelho de Lucas, dá o exemplo de um dia, na vida de Jesus, cheio de ensinamentos e cura. E quando ele desce, então, a Cafarnaum, ele começa a fazer o que novamente? Ensinar o povo. Mas ensinar o que? Ensinar as Escrituras, ensinar a palavra, ensinar o Evangelho, ensinar o que está aqui nos livros. E todos ficavam maravilhados com o seu ensino, todos ficavam maravilhados com a sua doutrina, porque falava com autoridade. Quando você ensina as Escrituras, quando você ensina o Evangelho, quando você ensina a palavra, a autoridade é sobre essa palavra. E na sinagoga, e olha o que acontece quando você começa a ensinar a palavra de Deus, quando você começa a cumprir essa palavra. Na sinagoga, na casa de adoração dos judeus, no lugar de culto, havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. E ele gritou com toda a força. Isso que acontece quando você ensina na autoridade do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Os demônios não resistem e eles vão gritar. Faça a prova. Se você está cheio do Espírito Santo, se você é ungido de Deus, se você anda no poder do Espírito, se você está ensinando a palavra de Deus, isso tem que acontecer. Olha o que aconteceu na sinagoga. Tinha um homem que estava possesso de um demônio, no lugar de culto, onde os judeus adoravam a Deus, onde os religiosos, os fariseus, adoravam a Deus. Tinha uma pessoa que estava lá, presa por um espírito imundo. Só que quando vem o ensinamento das Escrituras, quando vem o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida, é isso que acontece. Os demônios vão gritar, Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és, o Santo de Deus. Agora, se você está ensinando e não está acontecendo isso, você não está cumprindo as Escrituras. Porque Jesus, no momento que ele ensina, ele cumpre, há uma autoridade. Não basta a gente só ensinar, tem que haver um cumprimento da palavra, tem que haver um cumprimento das Escrituras. E as pessoas que estão presas, como diz lá no versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar as boas novas, para libertar os presos. Agora está sendo um cumprimento disso. Não adianta só falar, dizer que o Espírito do Senhor está sobre ti, mas isso não está acontecendo. As pessoas entram endemoniadas e saem endemoniadas. As pessoas entram doentes e saem doentes. As pessoas entram fracas e saem fracas. Por quê? Cadê a unção? Cadê o poder? Cadê o Espírito? Cadê as Escrituras? A que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para